Isso. Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu não vou lá nas camadas internas da Terra não, tá bom? Eu só vou passar aqui algumas coisas. Aí tá vendo, o meu computador tá querendo travar de novo, olha. A coisa que trava não, computador. Então, vamos lá. O que acontece aqui? A gente falou da teoria da deriva continental, não é isso? Que no passado muito distante, há cerca de aproximadamente pouco mais de 100 anos, um meteorologista começou uma teoria de que existia um único e gigantesco continente, ao qual ele deu o nome de Pangeia. Segundo ele, esse continente, por volta de 200 milhões de anos, começou a se romper e a iniciar esse processo de rompimento deu origem ali a 2 megacontinentes, que ele chamou de Laurásia e Gondwana. Esse homem era chamado de Alfred Wegener, ok? Esse megacontinente continuou, esses 2 megacontinentes continuaram a se romper, até que por volta dos últimos 65 milhões a 35 milhões de anos, chegaram a formar os atuais 6 continentes ao qual nós temos, ok? Beleza? A teoria de Hudson, Wegener... Oi? será que né, antes era a Pangeia? Será que Ah, alguns, como é que fala, continentes foram se espalhando por causa de meteoros ou não, isso? não, Ou não? não. Eu vou Ah, te não, explicar. a placa Eu vou tectônica. te explicar. Eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Eu só estou fazendo uma revisão. Então, o que acontece? Formou-se esses atuais 6 continentes. Ficou-se, a partir daí, então, um grupo de cientistas passou a questionar Wegener. Peraí, Wegener, que elementos ou que ideias você tem aí que justifiquem tal teoria? Wegener, então, se apoiou dentro de alguns argumentos, como, por exemplo, a presença de fósseis de dinossauros que não poderiam atravessar os oceanos, eram encontrados no continente americano, africano, europeu, fósseis semelhantes, de mesma estrutura, dando a entender que poderiam um dia estar juntos. A presença de rochas de mesma idade e mesma composição química em continentes distintos, dando a entender que elas se formaram em um mesmo período, estavam juntas e puderam, por Professor, algum momento, estar separadas. Oi. Pois não. o Rafael Leal mandou no grupo que ele não tá conseguindo entrar. Tá. Mas aí a aula vai sendo gravada. Mas o link tá normal, tá? Ah, tá. Se você quiser, copia o linkzinho em cima do seu computador aí e envia para ele. Talvez ele consiga entrar dessa forma. Você tem o contato dele, então, aí? Copia e manda para ele esse linkzinho, que é o endereço que está em cima do seu computador aí na tela, tá bom? Pode ser alguma conexão com ele. O que acontece? Então, as rochas de mesmo período, ou seja, mesma idade e mesma composição química, a gente vai estudar sobre rochas aqui também, tá bom? Posteriormente, o mesmo tipo de bioma, vegetação que a gente vai encontrar, como, por exemplo, o cerrado brasileiro com a savana africana, a floresta do Congo com a floresta amazônica, a floresta temperada dos Estados Unidos, ali da América do Norte, com a floresta temperada da Europa, ok? Beleza? Esses são alguns indícios. E, por fim, a gente tem aqui, ó, o encaixe perfeito entre a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África. Então, esses argumentos são usados por Wegener Ali a Ásia. para justificar. A Ásia não apareceu nessa arte aqui não, tá bom? Então, são alguns argumentos utilizados por Wegener para justificar a existência, tá bom? Dessa ideia da Laurásio Gondwana e, consecutivamente, da Pangeia. Só que o que acontece? Uma pergunta é lançada para Wegener. Como esses continentes se separaram? Aí o que Wegener faz? Poxa, essa resposta eu não tenho.
Eu não sei o que causou a separação dos continentes. Por isso, a teoria da deriva continental, ela passa a ser bastante desacreditada ou questionada por um grupo muito grande de cientistas, porque Wegener não consegue explicar o motivo da separação dos continentes. A partir daí, a ciência vai ter que evoluir, então, e buscar responder aquilo que Wegener não conseguiu. É aí que surge, então, de forma acidental, a teoria da tectônica de placas. Então, toma muito cuidado. Presta atenção aqui, ó. Olha para mim. Foco aqui, ó. Foco aqui, meu povo e minha pova. Presta atenção. Toma cuidado. Não confunde teoria da deriva continental com teoria da tectônica de placas. Fechado? A teoria da deriva continental, ela ocorre lá no início do século XX, mais precisamente em 1912, ok? A teoria da tectônica de placas, ela surge praticamente 50 anos depois. Ela surge lá por volta da década de 60, ou seja, já na segunda metade do século XX. E ela é uma teoria que completa a teoria da deriva continental. Então, principalmente na hora de prova, quando eu perguntar da deriva continental, a gente não pode usar as ideias da tectônica de placas, porque, teoricamente, naquele contexto ali, ela ainda não existia. Combinado aqui? Beleza? Wegener acreditava que os continentes boiavam sobre o manto, sobre o magma, ok? Beleza? E a teoria da tectônica de placas vem justamente contar algo diferente. Ele vem contar que os continentes, na verdade, fazem parte, junto com o assoalho, com o fundo oceânico, de placas tectônicas, ou seja, a nossa crosta, tanto a parte continental quanto a oceânica, ela é toda fraturada, toda quebrada, ok? Beleza? E aí, essas placas, essas fraturas, elas estão encaixadas, olha aqui, ó, tá vendo? Encaixadas umas nas outras, e é esse encaixe entre as placas que forma todo o nosso arcabouço aqui de crosta continental e oceânica. E é justamente essas placas ao qual os continentes fazem parte que estão boiando sobre o manto. Então, o continente é só uma parte delas. Então, quem boia sobre o manto aqui são os continentes. Até aqui, a gente já respondeu aquilo que Wegener não conseguiu. Agora a gente tem que saber não é como os continentes se separaram, mas como as placas se afastaram. E aí, consecutivamente, se afastaram também a Pangeia, Laurásia e Gondwana. Ok? Beleza? Os cientistas, eles vão conseguir responder isso a partir de uma corrente ou de um outro movimento, que eles chamam de corrente de convecção, tá bom? Eu vou ler o texto aqui e depois eu explico ele, que fica mais fácil, e a gente vê um videozinho ilustrando aqui, tá bom? Olha só, os movimentos das placas são devido às correntes de convecção. O que são essas correntes de convecção aqui, então? Elas ocorrem na stenosfera, camada abaixo da litosfera, tá bom? Isso quer dizer o quê? Essas correntes de convecção, elas ocorrem ali na camada mais próxima do manto, junto à crosta, tá bom? As correntes de convecção são causadas pelo movimento ascendente, ou seja, de subida dos materiais mais quentes do manto, que no caso é o magma. O magma nada mais é do que a rocha em solução pastosa, beleza? E aí, ele se desloca em direção à litosfera, ou à crosta, que ao chegar à base da litosfera, tende a se movimentar lateralmente, perder calor, por causa da resistência dessa, e depois descer novamente, dando lugar a um material mais aquecido. Basicamente, o que acontece aqui? Eu falei com vocês lá no início dessa matéria nossa, que se vocês gravassem uma coisinha, a gente ia resolver praticamente quase metade da nossa matéria, não foi? Quando a gente estudou estrutura interna da Terra. Alguém me ajuda a lembrar aí o que foi que eu falei que vocês tinham que gravar? Alguém sabe?
Sim ou não? Ninguém lembra? Não. Ah, beleza. A gente vai lembrar o seguinte: quanto mais profundo, ou seja, quanto mais descermos em direção ao interior da Terra, o que vai acontecer? Maior vai ser a pressão e maior vai ser a temperatura, galera. Então, quanto mais profundo nós formos em direção ao interior da Terra, que é o núcleo interno, a pressão aumenta e a temperatura aumenta. E é justamente essa pressão e temperatura que vão fazer com que esse material que esteja no manto, que é o magma, que é a rocha em estado pastoso, tipo um leite condensado, ele não fica estático, ou seja, ele não fica parado. O manto ele está sempre em constante movimento, ok? E aí o que vai acontecer? Devido a essa pressão e calor muito intenso, esse magma mais quente aqui, ele vai subir. Quando ele atinge a parte de baixo aqui da crosta, que a gente chamou de litosfera também, ele vai resfriar lateralmente e vai descer. E aí o magma mais quente vai subir novamente, vai bater aqui em cima, resfriar e descer. Isso é um ciclo vicioso. Esquenta, resfria e desce. Esquenta, resfria e desce. Olha lá, do mesmo jeito aqui, ó. Esquenta, resfria e desce. Então, isso faz com que haja essa corrente de convecção. Magma quente sobe, resfria e desce. Eu vou usar uma metáfora aqui para tentar ilustrar isso um pouquinho. Imagina que o meu celular seja, por exemplo, uma tigelinha transparente, certo? E aí, eu coloque dentro dessa tigelinha leite condensado, que é pastoso igual magma, fechado? E em cima desse leite condensado, eu coloque um monte de biscoitinho, tá bom? E aí, se eu balançar essa tigelinha minha, o meu leite condensado vai balançar. E se esse leite condensado balançar, o meu biscoitinho ele vai ficar parado ou ele vai balançar também? O que vocês acham? Ele vai balançar também. Ele vai balançar também. É mais ou menos o que acontece com com as nossas placas tectônicas que formam a crosta. Se eu tenho aqui, ó, o magma se movimentando pela pressão e calor, gerando a corrente de convecção, ao se movimentar, essas placas, que eu usei o termo aqui, biscoitinhos, elas não vão ficar estáticas, elas vão se movimentar. Isso então faz com que as placas, ao se movimentarem, formassem ali o processo de separação da Pangeia. Querem ver? Vou passar um videozinho aqui, ó, que aí a gente vai entender melhor esse processo aqui, que é bem legal. Eu acho ele fantástico, tá bom? Olha só esse vídeo aqui. Todo mundo vê na tela do meu computador? Oi. Professor, Oi. eu, Sim, no senhor. Meet não dá para ver o áudio. O som Ah, não, Mas vamos ver se dá. tá, não, mas aqui é só uma musiquinha que tem, não precisa de preocupar, não, tá? Eu vou narrando as coisas para vocês. Olha só que interessante aqui, quer ver, ó? Aqui, ó, núcleo, calor e pressão. Esse calor e pressão, ó o magma subindo. O magma subindo, bateu aqui, ó, se resfriou, foi lateralmente, olha lá, ó, tá indo lateralmente. Olha a crosta aqui se movimentando, ó, movimentando nesse sentido e movimentando nesse sentido, que é o sentido do magma, olha lá, ó. Magma quente sobe, desce, aqui, ó, a crosta se movimentando aqui nesse sentido. E agora o magma descendo. O magma está descendo. Aí, ao descer, o que vai acontecer? Esquentou novamente, subiu. Olha lá, ó, corrente de convecção. E, consecutivamente, a crosta aqui formada por placas se movimentando. Entenderam o processo aqui? Tranquilo? sim. Legal, não é? Esse videozinho é muito bacana para explicar esse processo. Deixa eu voltar na minha tela aqui, então. Dúvida aqui, pessoal? Até aqui? Então, vamos lá. Oi. Hudson, só explica rapidinho de novo, porque eu esqueci de anotar uma parte no caderno. Tá, não tem problema não. O que acontece? Devido à pressão e o calor interno aqui no manto, isso vai fazer com que esse magma se movimente.
Então, o que vai acontecer? A pressão e o calor vão fazer com que esse magma pastoso, ele suba. Ao subir esse magma, ele resfria, ao bater aqui na litosfera ou crosta, ele resfria, escorre lateralmente e desce novamente. E aí ele aquece, pressão e calor fazem com que ele suba, resfria e desça lateralmente. Ok? Então, isso gera uma corrente, que é um movimento repetitivo e contínuo, que é a corrente de convecção. E aí, consecutivamente, o que está acima dela, que é a crosta, acaba se movimentando. Olha lá, ó. Tá vendo? Beleza? O que vai acontecer aqui, então? Essa corrente de convecção, ela vai elaborar aqui movimentos de placas tectônicas. Nesse caso, ela vai gerar 3 limites de placas tectônicas, ok? Quais são esses 3 limites aqui? Vamos ver eles. Olha, o primeiro limite que nós temos é o limite convergente. Convergente significa dizer o quê? Que as placas se deslocam no mesmo sentido, ok? Isso quer dizer que elas vão se deslocar de forma a se chocar de frente uma com a outra, ok? O segundo movimento que nós temos é o movimento divergente, ok? O movimento divergente é aquele movimento opositor, contrário, onde cada placa vai num sentido diferente do outro. Então, uma vem para um lado e a outra placa vai para o outro lado. Esse é o movimento divergente, tá bom? E o terceiro movimento que nós temos é um movimento chamado de transformante, transcorrente ou tangencial. Eu coloquei aqui somente 2 nomes, que são os mais comuns. O tangencial é pouco usado, tá bom? Então a gente chama ele de transformante ou transcorrente. Pode ser que apareça em alguns momentos movimentos de falhas também, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, tá bom? O movimento transformante é esse movimento aqui, ó. É o movimento onde as placas se direcionam lateralmente, ok? Então, olha só, uma placa está encaixada lateralmente sobre a outra, só que uma vai para a direita e a outra vai para a esquerda. Então, elas fazem esse movimento aqui, tá bom? Então, são esses 3 movimentos de placas que os cientistas descobriram a partir da corrente de convecção. Só que, desses 3 movimentos de placas, eu posso criar outros movimentos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho de cada um deles aqui. Então, vamos lá. Olha só, o primeiro movimento que a gente vai começar a falar é o movimento convergente. Movimento convergente de borda continental com continental. Porque o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui mais uma vez. A gente tem 2 tipos de borda. O que eu quero dizer borda? Limite entre as placas. A gente tem, então, por exemplo, limites entre placas que podem ser oceânicas, como essas daqui, e limite de placas que podem ser continental, como essas daqui. Então, eu posso ter limite de placa continental com oceânica, limite de placa continental com continental, e limite de placa oceânica com oceânica. Então, eu posso, de um movimento só, eu posso criar 3 formas diferentes, ou 3 consequências diferentes, beleza? Eu vou, nessa parte aqui, eu vou pedir que todo mundo pegue o caderno aí para anotar as consequências de cada um desses movimentos. Pode ser? Beleza? Quando for para anotar, eu falo com vocês. Primeiro eu quero explicar, tá bom? O que vai acontecer aqui, então? O primeiro movimento que nós temos é o movimento convergente de borda continental com borda continental, que vai dar, por exemplo, origem à Cordilheira do Himalaia. Olha só para vocês verem, tá? Então, o que ocorre? Num passado muito distante, há cerca de aproximadamente algo em torno de 60 milhões de anos atrás, a Índia, ok? Que é essa parte aqui, ó, da placa indo-australiana, ela era colada aqui, ó, na Austrália, ok? E aí, devido àquela corrente de convecção, a Índia, pof, se desprendeu da Austrália e fez esse caminho aqui, ó, até ela chegar ao sul da Ásia.
Quando ela chegou no sul da Ásia aqui, ela se chocou, ou seja, convergiu, bateu de frente com o que é o sul da Ásia ou o sul da China. Então aqui, ó, a placa euroasiática aqui, ó, que é o sul da Ásia aqui ou o sul da China. O que acontece? A placa indo-australiana, vocês podem perceber que é da Índia, ela é mais fininha, porém, ela é composta ou ela é formada pelas primeiras rochas que se formaram na crosta. Isso quer dizer, então, que são rochas muito rígidas e muito pesadas, ok? E aí, quando a gente tem um choque entre duas placas, tá bom? A placa mais densa, ou seja, mais pesada, ao se chocar com a outra placa, ela tende a mergulhar em direção ao manto. Olha aqui a setinha indicando ela mergulhando, tá vendo? Esse mergulho em direção ao manto, a gente vai dar o nome de subducção. Então, a placa o norte da Índia se chocou com o sul da Ásia e mergulhou no processo de subducção para o interior do manto. Ao mergulhar ali, o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, ela exerceu pressão. Todo mundo tá vendo minha mão aqui, ó? Tá vendo? Sim ou não? Alguém responde aí para mim. Beleza. Então, quando ela se chocou, olha só, a minha mão aqui retinha, aberta, é a Índia, e minha mão fechada é o sul da Ásia. Aquela parte norte da Índia mergulhou, e ao mergulhar, ela exerceu pressão nessa outra parte aqui, ó. Ao exercer pressão, essa outra parte subiu e foi mais ou menos enrugando. É como se eu dissesse o seguinte, imagina que eu Como tenho assim, essa... enrugando? dobrando. Eu vou mostrar para Tá. você aqui, ó. Imagina que essa mão minha aqui é a Índia e essa mão minha aqui, ó, é o sul da Ásia. Quando as duas placas se chocaram, o movimento delas não é o mesmo? E a minha folha de papel é a crosta. Elas vão se deslocar no mesmo sentido. O que está acontecendo com a minha folha de papel aqui? O que aconteceu com a minha folha de papel? Ela se deslocou. Ela se deslocou, mas o que aconteceu com ela? Dobrou. Ela dobrou, assim como a crosta, olha só. A pressão que foi tão grande, que olha o que aconteceu com a crosta aqui. Ela dobrou, e ao se dobrar, ela formou imensas e gigantescas cadeias montanhosas, que no caso ali da Ásia, é a cordilheira do Himalaia, onde eu tenho o Monte Everest. Pronto, formei as montanhas. Legal? Entenderam aqui? Todo mundo entendeu como é que se formam, então, essas montanhas? Sim. Elas se formam pelo choque entre duas placas. Então, ao se chocar, uma mergulha, exerce pressão e faz com que a outra dobre. O que vai ocorrer aqui? Se há um choque entre placas, ok? Esse choque, ele libera energia e essa energia liberada pode ocasionar terremotos, ok? O que ocorre? As placas, em média, elas se deslocam de 4 a 10 centímetros por ano. Querem ver só, então? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, todo mundo prende a respiração aí, hein? 1, 2, 3. E não vale se mexer. Parando. Solta a respiração, senão todo mundo sufoca. Vocês sentiram a placa se movendo? Alguém sentiu? Gente, respira aí, pelo amor de Deus. Oi, Não. Hã? Ninguém sentiu a placa se movendo. Não. Porque, como eu disse, ela se move de 4 a 10 centímetros por ano. É algo imperceptível para nós, seres humanos. Porém, há momentos em que ela se desloca de forma mais rápida, ok? E aí, a gente vai sentir isso na forma de terremotos, tá bom? Então, por exemplo, no ano de 2014 para 2015, ocorreu um terremoto aqui na Cordilheira do Himalaia, que fez com que algumas montanhas próximas ao Everest, por causa desse terremoto, crescesse de 0,5 centímetro até 3 centímetros, que é o processo de formação das montanhas. Ok? Beleza?
Então, no caso aqui, ó, anota para mim aí, então, põe assim, ó, número 1, movimento convergente. E aí abre parênteses, continental com continental. Anota todo mundo. Posso ditar? Vocês vão anotar aí para mim. Repete. Então, anota esse título aqui, ó. Movimento convergente. Continental com continental. Tá bom? É entre parênteses, continental com continental. Quais são as consequências, então, desse movimento aqui, ó? A primeira consequência que nós temos, ok? Então, a formação de cadeias montanhosas, tá? Então, a primeira consequência, formam cadeias de montanhas. Eu dei o exemplo aqui da Cordilheira do Himalaia, onde eu tenho o maior volume e a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altura. Uau! É muito grande. Oi? Mas é por isso que as montanhas, Pera aí, eu não estou conseguindo. Muita gente falou junto. Pera aí. é Oi? por isso que as montanhas se formam, então? É assim que as montanhas se formam. Isso aí. Ok? Todas Então, as montanhas são formadas assim? todas as montanhas são formadas assim. Não Tá tem bem? nenhuma com Mais de exceção? 8.000. Nenhuma? Oi? Nenhuma com exceção, sim. Não, as montanhas são formadas assim, pelo movimento Putz. convergente. Por isso que a gente chama ela de dobramentos modernos. Porque, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, ela tem por volta só de 30 milhões de anos. O que é 30 milhões de anos perante um planeta que tem 4,6 bilhões de anos? Não é nada. Ah, Então quer dizer que no Brasil não tem montanha, né? Porque aqui não tem terremoto. isso aí. No Brasil não existe montanha. A gente vai discutir sobre isso mais pra frente, ok? Mas tá certinha, tá bom? Ele só tem serra. Então vamos, Eu isso aí. sempre fui enganado pelo. A gente sempre é enganado pela TV, que fala que no Brasil tem montanha. Não existe, galera. Então vamos lá. Primeira consequência: O Brasil tem serra. Mas o formação. Brasil não tem montanha, mas ele é bem mais bonito. Então vamos lá. Primeira consequência: formação de montanhas. E segunda consequência: ocorrência ou formação de terremotos. Beleza? Vamos para a segunda consequência do movimento convergente. Olha lá, ó. Movimento convergente de borda continental com borda oceânica. Olha lá, está formando uma outra cadeia de montanhas. No caso aqui, a Cordilheira dos Andes, que é bem próximo de nós aqui, ó. Países vizinhos nossos aqui, ó. Chile, Peru, Argentina e assim por diante. Colômbia, por aí vai. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui o choque entre duas placas. No caso, a placa de Nazca. A placa de Nazca é uma placa que fica no fundo do Oceano Pacífico. Ela está localizada aqui, ok? Com a placa sul-americana, Perto do Chile. que é a placa ao qual o Brasil faz parte. Só que o Brasil está no outro lado da placa, ok? O Brasil está do lado contrário desse limite aqui. O que vai acontecer? A placa de Nazca, ela é uma placa mais pesada, mais fininha, porém formada de rochas mais antigas. Por isso, rochas mais duras, mais rígidas e mais pesadas. Mais uma vez, a placa de Nazca com a placa sul-americana, ó. Opa! Se chocou. Se ela se chocou, a placa de Nazca, que é mais pesada, ó, mergulhou no processo de subducção. Ao mergulhar no processo de subdução, exerceu pressão. Ao exercer pressão pela placa sul-americana, o que aconteceu com a placa sul-americana? Ela vai dobrar. Dobrou, formou quem? Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas que se estende por toda a costa oeste da América do Sul, formada pelo movimento convergente de uma borda oceânica com uma borda continental. Então, eu tenho montanhas aqui que variam de 3 a 4 ou 5 mil metros de altitude. Imensas cadeias de montanhas, então, formadas pelo movimento convergente. Hudson, Fechado? Oi. ainda pode acontecer de as placas tectônicas se mexerem e os países... Elas continuam a se mover.
Mas E elas mesmo se vão... elas continuarem a se mover, vai mudar de lugar os países? Vai, os países estão em constante movimentação, porque eles fazem parte das placas. Como eu disse, as placas se movem de 4 a 10 centímetros por ano. Então, são movimentos lentos e imperceptíveis. Mas saiba que elas estão sempre se movimentando, todos os anos, sem exceção. Tá bom? Beleza? Porque a corrente de convecção, ela é contínua, Quando elas se constante. movimentam, então, acontece os tsunamis. Ah, vamos lá então. Aí agora a gente chega nessas partes aqui que a gente vai começar a discutir. São as partes que vocês ficam mais empolvorosos, mais interessados, ok? O que acontece aqui então? Vamos lá. Primeiro, então, anota para mim, ó, o movimento convergente de borda continental com oceânica. Anota aí para mim, para a gente começar a explicar as consequências que vão ser causadas aqui, então, ou criadas por essa borda continental com oceânica. A primeira consequência a gente viu, forma aqui cadeias de montanhas, beleza? Então já anota aí, ó, primeira consequência, cadeias de montanhas. No caso aqui a gente deu o exemplo da Cordilheira dos Andes, ok? Beleza? Segunda consequência. Olha lá, como eu estou falando de um choque de borda oceânica com borda continental, ela vai formar também o que a gente chama de fossas oceânicas. No caso aqui, a gente tem a fossa do Peru e Chile. Fossa oceânica é justamente o local onde eu tenho o contato ou o encontro das duas placas tectônicas. Nesse caso, forma-se no fundo do oceano como se fosse um abismo, um buraco muito profundo, tá bom? A maior fossa oceânica que a gente tem no mundo, ela fica no Oceano Índico, tá bom? Que é a chamada Fossa das Marianas, que tem mais de 10 mil metros de profundidade, tá bom? A fossa do Peru e do Chile aqui, ela não é tão expressiva assim, mas forma-se também uma fossa oceânica aqui. Então, ela está formando cordilheiras ou cadeias de montanhas. Segunda coisa que está formando uma fossa oceânica. Terceira coisa, como há um choque entre as placas, isso libera energia, gera atrito. Sobre o continente, isso vai causar a formação de terremotos. Então, no continente forma terremotos. Como eu tenho uma borda continental e outra oceânica, ela também pode formar no oceano os maremotos. Então, esse movimento pode ocasionar tanto terremoto quanto maremoto também. Então, olha lá, já formou 4 coisas: montanhas, fossa oceânica, terremoto e maremoto. Combinado? E a quinta coisa que ela pode formar, eu vou voltar um pouquinho no outro slide aqui. Qual dessas rochas, dessas duas camadas aqui, ó, é mais profunda? Olha só para vocês verem. Essa aqui é a espessura do encontro entre as duas bordas de placa continental com continental. E essa aqui, ó, é a espessura das duas bordas de continental com oceânica. Perceberam que essa daqui, ela é mais fininha? A crosta está mais fininha? Se a crosta está mais fininha aqui, o que acontece? A pressão e o calor interno aqui, ó, do manto, vão causar algumas fissuras ou fraturas aqui na crosta. É como se eu quebrasse a crosta e formasse um duto aqui, ok? Esse duto aqui, essa passagem, vai acabar fazendo com que o calor e a pressão do interior da Terra sejam liberados. E aí, essa liberação vai acabar formando em meio às montanhas ou no fundo do oceano vulcões. Então, na borda continental com oceânica, eu tenho também atividade vulcânica. Fechado? Beleza? Então, eu tenho 5 coisas ocorrendo aqui nesse movimento convergente de borda continental com oceânica: montanhas, fossa oceânica, terremoto, maremoto e vulcanismo. Combinado? Beleza? Sim. Tranquilo. Podemos passar e continuar? Vamos lá. A terceira consequência de um movimento convergente, ok? Nesse caso agora, de uma borda oceânica
com outra borda oceânica, tá bom? Beleza? Ela vai formar aqui, então, o que a gente chama do arquipélago do Japão, tá bom? Beleza? Olha só, essa parte aqui, eu vou deixar, ela é uma das que eu mais gosto, ok? Porque mostra o processo de formação de ilhas, etc. É fantástico. Tá bom? Só que como ela é tão fantástica, não vai dar tempo da gente ver ela toda agora, porque a nossa aula daqui a pouco vai acabar. Tranquilo? Então, para dar tempo de eu poder ir para outra sala e fazer uma chamadinha aqui com vocês rapidinho e tirar algumas dúvidas. Deixa eu só fazer uma chamada bem rapidinho e aí eu abro espaço para as dúvidas, pode ser? Beleza? Deixa eu só interromper a gravação aqui também. Então, vamos lá.